MP, cursos e palestras. Professor Márcio Padilha, especialista em treinamentos de segurança do trabalho. Olá, você! Seja bem-vindo ao canal da MP, Cursos e Palestras. Em mais uma edição do nosso Conversando com o Especialista. Aqui nós falamos de segurança do trabalho, aqui nós falamos de gestão de liderança, aqui nós falamos de comportamento seguro, falamos de vários assuntos relacionados à gestão empresarial. Estamos sempre abertos para aprender, aprender com os nossos convidados, desenvolver todo o processo educativo na segurança do trabalho, através dos nossos bate-papos. E hoje nós temos um convidado especial e vamos falar sobre segurança do trabalho como linha principal. Falaremos sobre seguranças em máquinas e equipamentos, sobre a NR12. Vamos conhecer um pouco da trajetória do nosso convidado, que é o Jairo Brasil Vieira. O Jairo tem um currículo muito interessante, muitas experiências profissionais, ligadas especialmente na indústria, como professor. Só vou falar um pouquinho aqui do currículo dele, do nosso convidado. O Jairo é mestre em educação pela Unicinos, é formado em estudos sociais, com especialização em ciências sociais aplicadas pela UPS de Brasília, bacharelando em engenharia de produção na PUC e professor da Factum, em Porto Alegre. E além de ser professor convidado do pós-graduação da Engenharia de Segurança do Trabalho da Universidade Estácio do Rio de Janeiro. Já tem um excelente currículo, né? E aqui é um momento, conversando com um especialista, que a gente formata algumas ideias, aprende com os nossos convidados de maneira especial e foi criado para fazer esse intercâmbio, né? A gente já tem a experiência como professor, eu especializado na área de segurança do trabalho, com treinamentos, mas eu adoro e aprecio muito ouvir outras pessoas, intercambiar experiências, por isso criei esse canal no YouTube aí para a gente fazer isso. Então, Jairo, eu queria que você se sentisse à vontade nessa tua abordagem aqui que vamos fazer, porque nós precisamos, então, ouvir você contando as suas experiências. Primeiramente, eu queria que você falasse um pouco do início da sua carreira. Antes exatamente de falar em segurança do trabalho, como é que foi a sua trajetória? Eu já vi que você também, já conversamos anteriormente, tem muita experiência na área industrial, né? Porque para a gente falar em NR12, muitas pessoas estão, claro, vinculando a ideia da indústria, né? Porque predominantemente é ali que existem as máquinas, né? Mas vamos correlacionar também, evidentemente, as proteções mais gerais, ao planejamento que as empresas devem fazer em relação ao cumprimento da NR12. Tá bom, Jairo? Seja bem-vindo aí, fica à vontade, tá? Muito obrigado, boa noite a todos e boa noite, professor Márcio Padilha. Muito obrigado pelo convite, né? Estou aqui para contribuir aí com o seu público e com as pessoas que estão sempre em contato com você, né? Trazendo um pouco do nosso conhecimento relacionado à segurança do trabalho, especificamente, e também, claro, pela trajetória aí na área da indústria, né, na área da gestão de produção, que foi uma área que eu dediquei bastante tempo, né, da minha carreira profissional, e sou natural aqui de Porto Alegre, né, tenho uma filha, sou casado, né, hoje eu estou aposentado já, consegui me aposentar em 2018, tenho 67 anos, né, e durante muito tempo, muitos anos, né, também fui docente aí, e hoje ainda sou da Factum, né, mas também fui docente em outras escolas técnicas aí, onde dei conteúdos da área de segurança do trabalho, principalmente no técnico de segurança do trabalho, a Escola Cristo Redentor, ali na CIS Brasil, trabalhei ali durante quase 10 anos, trabalhei 15 anos na Escola Técnica Unipax de Esteio também, fui coordenador do curso técnico de segurança do trabalho lá. Também fui coordenador e docente do curso técnico de segurança do trabalho da Escola Factum, que hoje é faculdade também.
Hoje atuo nos cursos ali de enfermagem, farmácia também, e nos cursos de pós-graduação, como apareceu aí, da faculdade da Universidade de Estácio de Sá, tá? Onde eu trabalho alguns conteúdos anualmente para as turmas de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, e também uma especialização em Goiânia, em disciplinas de direito. Da parte de direito, eu trabalho em segurança do trabalho dentro do direito do trabalho, que eles têm um curso especializado na formação de advogados nessa parte trabalhista. Então, eu tenho esse conteúdo de segurança do trabalho que eu atuo também como convidado, como professor convidado. Que legal, Jair. Uma ótima experiência, né? Uma trajetória, né? Eu queria que a gente fizesse aqui uma relação um tanto assim na perspectiva histórica, né? Porque você, como eu, temos uma experiência vinculada à área industrial. Trabalhei muito tempo também na indústria e a gente sabe que, por exemplo, na segurança do trabalho, considerando as normas regulamentadoras, quando me formei em 1990, eram 28 normas regulamentadoras, né? Hoje nós temos aí 38 praticamente normas regulamentadoras, chegando a 38, né? Então, tivemos um acréscimo de 10 normas regulamentadoras nesses últimos anos e, claro, algumas delas têm uma natureza temática, mas eu queria chamar a atenção que a NR que nós vamos correlacionar aqui, a NR12, ela já existe já há muito tempo, né? E até porque, historicamente, a gente pegar dados estatísticos dos anos 70, eram muitos acidentes relacionados às máquinas. Porque não havia, não se tinha essa cultura, né? Não se tinha essa cultura de segurança, como se fala hoje, assim, hoje é tranquilo se falar em segurança do trabalho nas empresas. Mas se a gente pegar as estatísticas, absurdas estatísticas nos anos 70, final dos anos 70 e até antes, o número de acidentes em máquinas e equipamentos era muito grande. E claro que muitos desses acidentes eram graves e até fatais. Nós temos, na verdade, pontos de inflexão, né? Digamos assim, na indústria brasileira, e de uma forma geral, esses pontos de inflexão é que vão, digamos assim, né, movimentando toda essa legislação, né, específica aí das normas regulamentadoras dentro do cenário brasileiro. Nós temos, por exemplo, uma das coisas que a própria origem das normas regulamentadoras, ela traz justamente um ponto de inflexão que é a indústria da construção civil lá no governo militar ainda, né? Quando nós tivemos aí um acréscimo muito grande de atividades, como, por exemplo, as obras que foram realizadas naquele período, porque os militares, além de estarem no governo, eles precisavam justificar essa estada deles no governo com algumas obras relevantes. Então, isso fez com que atraísse grande parcela de trabalhadores do Nordeste, por exemplo, para o Sul, né? Houve essa migração, né, de uma quantidade enorme de trabalhadores que migraram do Nordeste para São Paulo, para o Paraná, para o estado de Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, de uma forma geral, assim. Mas São Paulo, claro que foi um grande contingente. Dentre essas obras que a gente tem relevância aí, por exemplo, né, os estádios de futebol, onde houve investimento depois da Copa de 70, quando o Brasil foi tricampeão, né, aí os militares resolveram investir no futebol, que era uma espécie de, digamos assim, pão e circo para a população, né? Sim. E aí houve uma construção demasiada de estádios. Nós tivemos, por exemplo, a Ponte Rio-Niterói, que foi uma das maiores obras mundiais em termos de pontes, né, digamos assim, um projeto espetacular, né? 14 quilômetros de ponte, imagina isso, né? Hoje a gente passa por lá e não se dá conta, né? Nossa. Nesse período também nós tivemos a usina hidrelétrica de Itaipu, né? A binacional. Exatamente, a maior usina hidrelétrica do mundo, né? Então a gente tinha, assim, realmente um contingente bastante grande de trabalhadores envolvidos, e nós ali, no ano de 1974, recebemos um título mundial, né, de campeão mundial de acidentes de trabalho na indústria da construção. E a partir de então surge o ministro do Trabalho daquela época, né, do governo Médici,
a ideia de implementar as normas regulamentadoras. Foi onde surgiram essas 28 normas iniciais. E a partir dali, digamos assim, né, se a gente pegar o histórico da segurança do trabalho, a gente vai ver que antes da profissão técnica em segurança do trabalho, porque técnico em segurança do trabalho, a lei é de 1985, é de 27 de novembro de 85, embora o curso técnico em segurança do trabalho no Brasil, ele passa a ser a partir de 1989, e a primeira turma que nós formamos, eu estava lá em 1990, né, no Brasil. Mas antes já tinham pessoas que atuavam na segurança do trabalho, que eram, antigamente chamavam de inspetores de segurança. Isso, exato. E depois tivemos os supervisores de segurança, foram nomenclaturas. Claro que os cursos naquele período eram cursos mais curtos, né, não tinham a bagagem técnica, mas foram pessoas muito importantes, estratégicas, para criar raízes para que a segurança tivesse o formato que tem hoje. Sim, então, eles são os pioneiros, na verdade, né? E desenvolveram importantes contribuições na segurança do trabalho. E Jairo, nós estamos falando, né, desse período, tu vivenciou isso dentro de empresas, né? Eu queria que tu falasse assim, da tua experiência como gestor industrial dentro das empresas nos anos 70 e como é que era essa relação com a segurança do trabalho. Ela estava recém começando. Na verdade, quando você fala de inspetor de segurança do trabalho, isso aí dá um ar meio policialesco. E isso era mesmo o que acontecia, né? Sim, claro. Esse cara tinha um poder muito grande dentro da empresa, né? Muitas vezes ele até assumia algum tipo de atitude meio policialesca mesmo, né? Depois, quando vem o supervisor de segurança, na verdade, inspirado pelos supervisores de qualidade que vêm da Alemanha para a indústria automobilística ali no ABC Paulista. Então, os primeiros supervisores de segurança praticamente surgem junto com o supervisor de qualidade. E aí surge ali um curso de 6 meses, só para dar uma espécie de... Pela Fundacentro, muitas vezes. Isso, orientação geral. Até que depois isso passa para ser um curso técnico, né? Sim. Aí definido com 2 anos, 1.000 e poucas horas, mais um estágio de 600 horas e por aí, né? Aí a segurança do trabalho, eu penso que a partir desses cursos técnicos tiveram um status mais fortalecido, né? Que daí passou a ter mais profissionais, as empresas também começaram a evoluir. Por exemplo, eu tenho todo o histórico de CIPA. A CIPA no Brasil, ela é de 44, né? No governo Vargas. Ela foi também evoluindo, por exemplo. Mas eu estava outro dia fazendo um bate-papo aqui sobre a questão da CIPA, mostrando que houve muito tempo assim, se perdeu muito tempo para despertar do ponto de vista dos conteúdos, porque a CIPA de 44 ela só vai ter uma grande alteração significativa com a portaria de 23 de fevereiro de 99, onde ela deixa de ser aquela CIPA que tinha um mesclado de responsabilidades com primeiros socorros e combate a incêndio e passa a ser exclusivamente prevenção, com a inserção, na época, item B da norma regulamentadora 5, do plano de trabalho. Então, se exigir um plano de trabalho, então a CIPA efetivamente vai cumprir a sua verdadeira vocação. E eu, como professor especialista, ter formado mais de quase 600 grupos de CIPA no Rio Grande do Sul, posso dizer que foi o grande salto que a CIPA teve na sua história. Porque no momento que se redirecionou ela para que ela pudesse focar na prevenção. A segurança do trabalho, claro que agora teve essa mudança mais recente, com a prevenção de assédio, é um novo tempo da CIPA também, incluindo como uma das suas atribuições, embora a gente já tenha esclarecido isso, que a responsabilidade pela prevenção de assédios não é exatamente da CIPA, mas sim da direção de uma empresa, da proposta de missão, valores, da alta administração e dos seus gestores. Mas esse é um outro tema para um outro momento. Mas eu diria assim que, como é que tu percebeu também essa mudança de mentalidade nos anos 80 e 90 para uma valorização maior da segurança do trabalho? Isso realmente tu percebeu trabalhando em grandes empresas? Olha, o que acontece é o seguinte, eu tenho, digamos, 2 percepções em relação ao passado da CIPA e à atualidade, né? O passado da CIPA me parece que ele tem muito a ver com aquilo que o pessoal, inclusive, chamava lá naquela época, isso aí fala 44, mais para frente aí,
Eu entrei no mercado de trabalho praticamente na década de 70, né? Mas era um tipo de comissão de fábrica, vamos colocar assim, né? Sim. Comissão de fábrica. Tinha um misto até de sindicalismo ali dentro, junto com segurança do trabalho, envolvido com isso que você falou, combate a incêndio, primeiros socorros e coisas desse tipo. Ela vai se transformando ao longo dos anos, isso aí que eu estou comentando contigo é lá naquele tempo ainda do Getúlio Vargas, e você tem um processo evolutivo ali, né? Década de 60, com a indústria automobilística, né? Aí já Juscelino Kubitschek e tudo mais. Aí vem Jânio Quadros e tal, passa por essa revolução, ou esse golpe aí, alguns chamam revolução, outros chamam golpe, né, da questão dos militares, e aí ela passa, já na democratização do país, com a Constituição de 1988, você tem uma comissão realmente onde há um processo de reivindicação dos trabalhadores a respeito das condições de segurança dentro das empresas. Então, você tem aí um formato bem mais interessante, né, na questão da eleição dos membros representantes dos empregados e na questão aí, digamos assim, da sugestão de nomes por parte da empresa por uma comissão, digamos assim, paritária, né, os mesmos números de um lado e de outro, representantes empregados e representantes empregador. Mas me parece que realmente houve um processo bastante evolutivo e hoje nós temos uma CIPA aí que, né, quando a empresa tem uma preocupação e também dá suporte para essa comissão, ela faz coisas bastante interessantes, né, que eu sempre chamo a atenção dos técnicos de segurança do trabalho. Vocês têm que trabalhar ao lado da CIPA e não contra ela. Né? Ela vai ser um grande momento de contribuição para o trabalho de vocês dentro das empresas. Com certeza. E essa parte, Jairo, de identificação de muitos acidentes em máquinas e equipamentos, né? E a NR12, vamos falar sobre a NR12, que é a norma regulamentadora número 12, que no início lá, quando tínhamos apenas 28 normas regulamentadoras, ela não era tão extensa em obrigações, depois ela passou a ser, digamos, uma norma bem detalhada, né? Então eu queria que tu falasse um pouco como que a NR12 foi se transformando em conjuntos maiores de obrigações, aí, específica, por exemplo, para prensas, e tem muitos anexos, e aí foi se estabelecendo um conjunto de Exatamente. necessidades. Nós temos, na verdade, também, e isso eu acompanhei, digamos assim, tive um acompanhamento bastante próximo dessa evolução da NR12, né? A gente pode ver que realmente, quando surgiram aquelas 28 normas regulamentadoras lá na legislação, na portaria 3.214, 78, você tinha simplesmente uma referência rápida ali sobre as máquinas, alguns perigos e tal e coisa, mas coisinhas que a gente pegasse até a CLT e conseguia ver ali num dos itens da CLT aparecia. Né? Aí, quando vem para a norma regulamentadora, ela também tem um texto muito simples, falando pouca coisa de tecnologia em termos de máquina, mas aonde é que vem o ponto de inflexão, digamos assim, para essa mudança significativa da NR12, tá? Justamente ali entre o ano de 2008 e 2010, tá? Houve um ponto de inflexão aí dos sindicatos dos trabalhadores exigindo que o governo assumisse uma postura mudando, digamos assim, essa relação entre empregado e empregador com relação à operação de máquinas. Por quê? O que se observou, por exemplo, tá? Uma quantidade enorme, digamos assim, de acidentes mutilantes de mãos, dedos, braços e tudo mais, e isso começou a se tornar quase que uma epidemia, né? Na medida em que as prensas eram todas antigas, principalmente aquelas prensas mecânicas de engate por chaveta, sim, que eram prensas construídas, fabricadas lá na década de 40, e que o nosso parque industrial estava lotado disso, né? Porque não existia exigência nenhuma, então o pessoal perdia dedo, perdia mão, perdia braço, nessas prensas todas não existia uma exigência. Então o que acontece? O primeiro movimento acontece no ABC Paulista. Lá naquela região há, digamos assim, uma reunião dos metalúrgicos com os donos de empresa
para estabelecer, digamos assim, regras e começar a punir, inclusive, as empresas que não protegiam as suas máquinas. Isso se espalha pelo país, né? Aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, claro, esse movimento vai passar para o Espírito Santo, o Rio de Janeiro, o Paraná. Eu lembro que aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, 2 polos, né, foram importantes para disseminar essa necessidade. O polo da Serra, Caxias, Farroupilha, Bento Gonçalves, aquela região toda ali, com várias metalúrgicas, e o polo da região metropolitana aqui, né, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, Porto Alegre, Canoas, né, todas essas empresas, digamos assim, de uma forma geral, através dos sindicatos de metalúrgicos, tá, também colocaram isso no papel e colocaram o governo na parede, o governo federal e principalmente o Ministério do Trabalho, né, de uma forma a exigir um movimento aí de renovação dessa norma e de exigências. E foi aí que começou tudo, né? Na verdade, a gente houve vários tipos de processos de reuniões de comissões, né, regionais, primeiramente, para depois juntar com digamos assim, a Comissão Tripartite Nacional que estudou essa norma NR12. Eu aqui no Rio Grande do Sul fiz parte de um processo, está aqui inclusive esse manual. Legal. Tá, esse manual aqui é um manual de segurança em prensas e similares que nós fizemos em conjunto para distribuir aqui por todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então aqui nós temos vários conteúdos, tá? Eu fiz parte dessa equipe. Aqui nós temos, por exemplo, a engenheira Aida Becker, que foi auditora, hoje é aposentada, auditora fiscal do trabalho, excelente profissional, né, fez parte aí. A doutora Beatriz Santos Gomes, que era parte do grupo de gestão de ambiente de trabalho também, né. Bom, nós temos aqui vários profissionais que podia citar, a Aida, o João Batista Beck, que eu considero um cara que, talvez no Brasil, o cara que mais conheça de NR12, tá? É um especialista mesmo. Falou João Batista Beck Pinto, esse é o cara, digamos assim, em termos de NR12. Então, a gente passou praticamente meio ano no Senai ali, na Fiergs, né, elaborando esse manual para depois distribuir. E surge aqui também o PPR-PS, que era o Programa de Prevenção em Risco de Prensas e Similares. Um programa que naquela época exigia que as empresas que tivessem digamos, um cenário interno de várias prensas, né, e similares calandras e guilhotinas, por exemplo, que implantassem as proteções de máquinas de acordo com aquilo que nós estabelecemos nos nossos manuais. Esse foi o princípio, digamos assim, dessa revolução da NR12, lá por 2010, 2012, mais ou menos. E daqui a pouco tu começou a ver que começou a melhorar, começou a desenvolver, as empresas começaram a entender que realmente era necessário fazer esse cumprimento e, claro, associado a isso, evidentemente, nós tivemos alguns avanços tecnológicos, né, porque daí não é só a proteção mecânica que se estabeleceu também, né? A gente tem empresas aqui no Rio Grande do Sul que começaram a investir em proteções com sensores, com tecnologia, né, a fim de criar espaços onde se criava com a tecnologia o desarme automático, com a presença da pessoa próxima à área, né? Então tudo isso aí tu viu acontecer, Jair? Isso, exatamente. Inclusive, a gente tem que reconhecer, por exemplo, tá, que o Sul aqui também ele é responsável por várias soluções em relação à proteção de máquinas, tá? Se você pegar, por exemplo, de São Paulo para baixo, você tem tecnologias de indústrias que criaram soluções em termos de eletrônica, em termos de mecanismos, tá? Como, por exemplo, cortina de luz, comando bimanual, e todas essas soluções para a proteção de máquinas e equipamentos foram criados pela indústria da tecnologia do sul do Brasil aqui, tá? Eu reconheço aí, porque eu trabalhei, te comentei aí, trabalhei na Sadia durante alguns anos, né, de Concórdia, e ali próximo nós tínhamos um outro polo industrial, que era Chapecó, em função, inclusive, dos frigoríficos, tá? Hoje ele é um polo extremamente tecnológico, eles conseguiram trazer, inclusive, muita tecnologia de fora, da Alemanha, da Itália, na medida em que a gente importava essas máquinas para as nossas indústrias de carne ali da região,
tá? Nós somos também criando ali soluções tecnológicas criadas por nós mesmos. Que eu digo nós, digamos assim, o grupo, os né? profissionais, os engenheiros da região ali. Né? Sim. Que legal. Então, quer dizer que houve um impacto positivo no entendimento de que era preciso avançar, porque realmente, pensando assim no trabalhador, pensando na pessoa que está ali na frente de uma máquina que seja perigosa. Olha não só no aspecto do acidente de trabalho, mas no aspecto psicológico também, né? Daqui a pouco o funcionário se sente inseguro trabalhar numa máquina que não tem lá uma proteção adequada. E a gente sabe, pela experiência de tantos anos de segurança do trabalho, eu já vi, inclusive, pessoas da área de segurança dar esse depoimento, de que quando se faz um orçamento sobre proteção de máquinas, às vezes o empresário se assusta com os valores, né, do processo. Vai gastar, sei lá, vou dar um exemplo, 100, 200, 300 mil aí para R$1.000 para colocar tudo em dia. Aí, muitas vezes, a gente sabe disso, aí protelam, né? Protelam. Com certeza. E ficam ali deixando as coisas acontecer. E, infelizmente, às vezes, é uma realidade brasileira, só tomam a providência quando, infelizmente, um dedo decepado, alguém que teve um acidente grave numa máquina, e aí a nossa cultura reativa, né? Infelizmente. Vai lá, não, agora nós vamos mexer nessa máquina, agora apareceu dinheiro, agora vamos fazer, porque daí, claro, isso teve um impacto maior dentro da empresa, até em relação ao próprio cliente, que eles também não podem se apresentar como uma empresa que não cumpre a norma, né? Porque eles também têm interesses comerciais aí. Então, tu vê também isso, né, Jairo, que é preciso um cumprimento normativo, mas é preciso também uma evolução da mentalidade empresarial. Na verdade, o que acontece no nosso país hoje é que a falta de fiscalização, principalmente nessa área da parte aí da auditoria fiscal do Ministério do Trabalho, é muito pequena, né? Então você imagina, né? Hoje eu vou chutar números aqui porque eu não tenho eles, digamos assim, né? Mas eu tenho pelo menos uma percepção disso. Se você olhar o Rio Grande do Sul, por exemplo, em termos de auditores fiscais, hoje nós não temos, olha o tamanho do estado e a quantidade de indústria que nós temos, nós não chegamos a 200 auditores fiscais no Rio Grande do Sul inteiro. Muito pouco para a demanda. Né? Imagina como é que esse pessoal vai fiscalizar isso tudo. Então, como é que acaba, de repente, respingando, né, na indústria aí nesse sentido? Primeiramente, que os valores de multas são são ínfimos, são coisas assim que para o empresário, realmente, principalmente, não vou dizer o pequeno empresário, mas o médio e o grande, isso para ele tira, digamos assim, 2, 3 dias de produção, para ele, essas multas já estão pagas, né? Então, às vezes, ele pensa com ele, né? Pô, será que eu vou, como tu falou aí, né? O volume de dinheiro que eu vou usar para adequar as minhas máquinas, eu pago, de repente, as multas e sai, sabe, muito melhor para mim, em termos financeiros, né? Então, aí, estou olhando pelo lado daquele empresário que não tem essa consideração, né, em relação aos seus funcionários, em relação à saúde do seu trabalhador, valorização do seu trabalhador, que ele volte para casa todos os dias com a saúde em dia, né, e que mantenha, né, a sua família, digamos assim, bem tratada. Agora, o que acontece é o seguinte, como é que o auditor fiscal aparece dentro da empresa? Né? Por 3 situações, 3. Né? E isso eu te falo, inclusive, pelo conhecimento, pelo contato com os auditores fiscais. Né? Como é que o auditor fiscal chega? Se for um acidente grave ou fatal, que repercuta na mídia. Tá? Então, pode ser o tamanho que for essa empresa. Pode ser pequena, média, grande. Repercutiu na mídia e apareceu no jornal, pode ter certeza que o auditor fiscal do trabalho está lá. Tá? Esse é um momento que aparece. Né? Outro momento também que o auditor fiscal aparece, tá, é quando, por exemplo, há, digamos assim, denúncias. Né? Mas não é uma denúncia assim de um funcionário pegar o telefone e ligar para o Ministério ou para o auditor. Não. Aquelas empresas que muitas vezes o próprio sindicato, porque hoje o Ministério do Trabalho usa muito o sindicato como, digamos assim, uma via, né, de comunicação com as empresas, porque o sindicato tem aquela representatividade de estar
presente ali na negociação de aumento de salário, de algumas vantagens para o trabalhador, alguns aspectos de segurança. Então, o próprio Ministério confia muito no sindicato e dá essa parcela de confiança para ele. Agora, então, se o sindicato faz denúncias em relação a determinada empresa, você pode ter certeza que o auditor fiscal do Ministério vai lá nessa empresa. Porque se o sindicato está denunciando é porque a coisa está muito pior do que se imagina. Já chegou no extremo. Já chegou no extremo. Então, esse é o segundo ponto, digamos assim, de acesso da auditoria fiscal do trabalho na empresa. Terceiro ponto, projetos. O Ministério do Trabalho anualmente elege um segmento como projeto. Digamos assim, hoje nós estamos em 2023. Se a gente olhar o universo de acidentes de trabalho que aconteceram no Brasil em 2023, e isso nos indica, por exemplo, que a indústria de imóveis foi a indústria que mais acidentou, você pode contar que o projeto do ano que vem para fiscalização dos auditores é a indústria de imóveis. Então, esses são os 3 motivos pelos quais o auditor fiscal, né, eu lembro, por exemplo, aí, um pouquinho até, que acabou coincidindo com a pandemia, né, existia uma visão do Ministério do Trabalho para as instituições de saúde, hospitais, clínicas e tudo mais. E não deu outra, né? Foi um projeto que eles aprovaram, né, e que praticamente caiu em cima aí em 2019. Tá? Então, veja assim, né? Esse é o tipo de são abordagem. São as ações que geram esse movimento, né? Exatamente. Em algum momento, digamos assim, eles olham muito, nem falou, ou o impacto ou o indicador. Né? O impacto que gera ou o indicador. Por exemplo, um indicador estatístico mostra que aquele setor está precisando de uma atenção um pouquinho maior. E se for relacionado à prevenção de máquinas e equipamentos, então eu noto assim que no contexto geral, creio que exista uma evolução, né? No contexto geral. Sim. Até porque tudo tende à evolução. A segurança do trabalho, como já falamos, ela estava num patamar, ela ficou em outro, a CIPA também teve as suas evoluções, mas creio eu que é necessário ainda muitas evoluções, porque nós vivemos num país onde tem muitas diferenças de percepções, de culturas, de região e tudo. Por exemplo, às vezes, até dentro do próprio estado do Rio Grande do Sul, você pode chegar numa empresa que você pensa que você está na Europa. Sim. Você está numa fábrica na Alemanha, onde as coisas são tudo muito organizadas, né? E você vai em outras empresas que você sente assim, meu Deus do céu. Professor Márcio, eu vou só te contar uma historinha, tá? Você sabe, né, você comentou, eu também, a gente participou de formação de vários profissionais, principalmente como técnico de segurança do trabalho. E eu vou te contar uma historinha bem rápida, só para sentir isso que tu está falando aí, né? Eu fui convidado por um ex-aluno meu, uma empresa, eu não vou falar o nome da empresa, claro. Sim. Né? Aqui perto, uma empresa próxima aqui, que tinha comprado, tinha adquirido uma máquina ultra moderna, né? Uma injetora de plástico, e esse aluno me ligou e me disse assim, professor, vem aqui dar uma olhada nessa máquina, o senhor vai ver que é uma máquina espetacular. Tá? E eu fui, imbuído de boas intenções, dar uma olhada nessa máquina, porque também era curiosidade minha conhecer uma máquina totalmente nova e tal, que estava injetando totalmente diferente, né, as peças plásticas da empresa lá da indústria. Fui lá, e aí, quando cheguei lá, né, realmente fui impactado pelo poder da máquina, uma máquina espetacular, né? Tinha vários recursos que as máquinas anteriores que eu já tinha visto não tinham, né? Uma máquina top de linha, digamos assim. Mas se você visse, professor Márcio, o posto de trabalho, a mulher que retirava as peças da máquina automatizada, cheia de tecnologia, estava sentada numa cadeira de palha. Veja a preocupação do empresário, ou do próprio técnico de segurança do trabalho. Eu chamei ele num canto e falei, meu Deus do céu, tu me chama aqui para mostrar esse posto de trabalho aqui. Mulher sentada numa cadeira de palha, meu Deus do céu. A distinção de tratamento, né? Às vezes o foco não é humano nessa empresa, né? É um foco
É um foco muito comercial e muito Tem algumas coisas que não dá para entender, sabe? Eu tenho dado mentoria de NR12 para profissionais no Brasil todo, sabe? Sim. Então, eu tenho uma mentoria de praticamente de 15 horas, 20 horas, dependendo do caso. E hoje ainda recebi um contato de uma engenheira do estado de Goiás, e eu vi ela dizendo para mim assim, olha, o auditor fiscal esteve lá na empresa e não gostou da minha apreciação de riscos. Ele disse que estava faltando não sei o quê, tal, o que o senhor me orienta para isso e tal? E eu disse para ela, ela ficou brava comigo, eu disse assim, ele está certo, ele está tentando te orientar porque tem um erro nessa apreciação de riscos aí. Você nem o nome da máquina você acertou, ela me mandou, inclusive eu dei uma olhada, sabe? Então, eu disse para ela assim, ó, você aceite o que ele está dizendo, porque isso vai ser muito melhor para você em termos de experiência. Exatamente. Às vezes existe um mecanismo de defesa equivocado a pretexto de fazer, digamos, entre aspas, economia para a organização empresarial, você acaba, por consequência natural, prejudicando o próprio funcionário. Com certeza. E que nem você falou, às vezes a denúncia é a bolha que estourou porque não tinha mais saída para ela, tinha que estourar, né? E às vezes, infelizmente, estoura aonde? Estoura num acidente, estoura na pessoa, no funcionário que está ali, que a máquina, a gente não pode pensar só que questão de corte, a máquina também ela pode ser perigosa para choque. Então a máquina é embutido no processo de ser máquina, ela tem muitos riscos associativos a ela. Com certeza, né? Com certeza. Então ela passa muitas vezes a ser muito perigosa pelo conjunto de riscos que ela oferece. Então quando se faz, a gente daqui a pouco está fazendo uma avaliação da questão da máquina, do equipamento, mas tu também não pode descartar, analisar a questão ergonômica junto. Tu vai ter que analisar a ergonomia junto, vai ter que analisar os riscos elétricos, vai ter que analisar até os maus hábitos operacionais do funcionário em relação aos vícios que ele obteve, porque eu me lembro muitos anos atrás de pessoas que adulteravam a própria segurança das próprias máquinas do comando bimanual, que contam histórias que as pessoas travavam com fitas. Fazer uma burla ali. Fazer uma burla para ficar livre com uma mão, sendo que a máquina, por natureza, tinha comando bimanual. Exatamente. Então, muitas vezes existia aquela, entre aspas, a falsa malandragem perigosa que levou e amputou dedos e mãos e tudo mais. Então, nós temos que, quando tu tá falando de um projeto NR12, isso aí tem uma amplitude extraordinária, porque daí tu tem que mexer com sistemas, com cultura da empresa, com treinamentos, porque tem que treinar também as pessoas, né? Com certeza, o treinamento é parte essencial desse projeto todo. Então é muito interessante esse nosso assunto. Nós estamos conversando aqui no canal da MP Cursos e Palestras com um especialista em segurança do trabalho e de modo muito particular com a gestão de NR12, com o Jairo Brasil. Você está nos acompanhando. Se você não se inscreveu no nosso canal, então faça um convite especial, se inscreva no nosso canal aí, acompanhe, porque hoje nós temos um maravilhoso convidado, já tivemos outros convidados falando sobre assuntos de segurança, de comportamento, e vamos continuar com o nosso canal fazendo essas conversas interessantes. E você que nos acompanha nos nossos treinamentos pode saber que é sempre muito qualificado. E hoje você já está nos acompanhando aí, vai nos acompanhar, sabe que a especialidade faz a diferença. Por isso que botamos esse nome, conversando com o especialista. Porque o Jairo, além da experiência dele em segurança do trabalho, tem toda aquela experiência que eu tenho um entendimento que é muito fundamental para quem trabalha na segurança do trabalho, que é a vivência do chão de fábrica. Ter a experiência nas memórias do funcionamento de uma indústria. Eu que já tive muitos anos dentro da indústria, da dinâmica de uma indústria, que se relaciona ao nosso tema aqui. Claro, tem máquinas em várias atividades econômicas, mas predominantemente a gente vê mais em quantidade, né, nas grandes indústrias e nas pequenas e médias indústrias, onde está se produzindo alguma coisa. E o que nos levou a falar sobre o assunto é porque nós entendemos
que ainda tem muito, né, Jair, muita evolução a fazer. Muita coisa para se fazer. O Márcio, uma das coisas que eu ia comentar, né, dali depois daquele processo que a gente teve essa mexida, digamos assim, na norma NR12, com várias reuniões do comitê tripartite aí para analisar o texto da norma, e foi aprimorando cada vez mais, porque a gente pode acompanhar ali que depois de 2010, você teve várias alterações, 2011, 2012, e inclusive em 2013, o texto da norma evoluiu tanto que houve ali, em 2013 para 2014, o estabelecimento de prazos de adequação. Né? Então, as indústrias teriam prazos para adequar o seu parque fabril. Né? E foram estabelecidos prazos de acordo com as características de cada máquina, ou de cada segmento de atividade. Por exemplo, a indústria de calçados teve um prazo, a indústria de injeção de plástico teve outro prazo, a indústria metalúrgica com prensas, a parte de guilhotinas e tudo mais também teve seu prazo. Então, cada segmento de atividade teve o seu prazo a cumprir. E se colocaram ali praticamente entre 3 e 4 anos para cumprir esses prazos. 2013, 2014, 2015. O que aconteceu nesse período aí? Que é bom a gente ressaltar, né? Houve empresas, principalmente aquelas que tinham nome a zelar, que já entraram de cabeça nesse processo de adequação das suas máquinas. Sim. É claro, principalmente as empresas grandes aí, né? Onde existia o recurso financeiro para fazer isso e tinha um nome a zelar, como a gente diz, né? Qualquer acidente de trabalho numa indústria de grande porte, que tenha um nome, né, aí na praça, ela vai ter, digamos assim, né, esse nome associado a coisas ruins quando o acidente acontece. Então, eles não queriam que isso acontecesse e entraram de cabeça. Mas houve uma quantidade significativa de empresários que pagaram para ver. Entendi. Pagaram para ver no sentido de que, não vai colar essa legislação aí. Né? Esses prazos estão muito reduzidos, né? E o pessoal ficou resistindo. E o Ministério até foi condescendente. Foi lá e até deu uma alterada nos prazos e tudo. Né? Só que fez o seguinte, estabeleceu praticamente, eu não me lembro agora se foi 16 ou 17, estabeleceu um limite. Até ali, quem fez, fez. Quem não fez, agora, a partir de... E é isso que está acontecendo hoje. Tá? O que está acontecendo hoje? Aqueles que não fizeram estão apavorados. Eles estão recebendo visitas de auditor fiscal por qualquer tipo de situação, mesmo que não seja acidente grave ou fatal, mas estão recebendo, às vezes, por uma pequena denúncia. E aí o auditor vai lá, ele às vezes vai, eu já vi acontecer isso, porque aconteceu em algumas empresas aqui próximo da onde eu trabalho, né? O auditor fiscal foi numa empresa que foi fiscalizar em função de uma denúncia, aí ele aproveitou e foi nas outras duas que tinham do lado. Entendi. Tá? E aí os caras ligaram para mim apavorados, professor, e aí como é que a gente faz? Eu disse, olha, aquilo que eu já comentei com vocês há tempo atrás, né? Vocês têm que correr atrás do prejuízo agora. Sim. E aí entra, tem a ver com a questão da chamada cultura corretiva das coisas, né? Não ter esse olhar antecipatório, que na verdade... eu sempre digo assim que nem a questão de CIPA, né? Quem deveria querer CIPA e quem deveria investir em segurança do trabalho é a alta administração da empresa. Porque ela deveria fazer uma conjunção de esforços para entender que o funcionário treinado, funcionário motivado, funcionário que está num ambiente mais seguro, por exemplo, uma máquina e equipamento, obviamente que ele vai produzir melhor, vai ter uma qualidade melhor, vai se sentir mais realizado no processo e o ganho acaba, obviamente, indo para a empregadora. Então, o que acontece no Brasil é, às vezes, um processo inverso, que nem você falou. Esperam inflamar situações, uma multa, um acidente ou um impacto na mídia, porque aconteceu um acidente, aí eles não querem ver o nome da empresa, da marca envolvido, e aí eles agem de forma reativa. Portanto, né, a gente pode, já caminhando para o final da nossa live, compreender que é um caminho muito grande no processo, digamos assim, de entendimento, de compreensão, tem a ver com a educação, com a nossa cultura geral, que
tu sabe muito bem disso que eu vou falar, porque tu conviveu dentro da área de produção, dentro de empresa. Muitas vezes há uma sobrevalorização excessiva do que se chama de produtividade, de atingir metas. E às vezes não se observa em que condições isso vai ser feito. E às vezes as condições não são favoráveis. Aquela máquina que muitas vezes já tem um problema de falta de manutenção, ela continua naquela condição até que estoure alguma coisa. E isso é mais comum, você sabe, do que a gente imagina, né? Por quê? Porque muitas empresas ainda atuam com um orçamento muito escasso, ou até mesmo muitas vezes deficitário, tentando sobreviver, e vem aquilo ali como um problema para eles. Não tem aquele olhar antecipatório. Então eu acredito que passa pela reeducação de altas administrações empresariais. E tem outro ponto que eu queria que você falasse também, na questão dos projetos. O que evoluiu no Brasil? Projetos, por exemplo, uma empresa, digamos que uma grande empresa, está querendo reestruturar seu parque fabril, ou queira criar uma nova unidade, mas já com o olhar de atender a NR12. As fábricas de máquinas, falando das fábricas de máquinas, aquelas que produzem as máquinas, sobre elas tem que se pesar uma exigência para que elas já atendam na origem a NR12, é isso? Sim, exatamente. Isso eu ia comentar, já que tu estava comentando também sobre a questão dos profissionais, tá? A gente tem encontrado também, infelizmente, muitas empresas que contratam pessoas de manutenção, tanto mecânica quanto elétrica, sem as mínimas condições de conhecimento, porque não querem pagar bem o profissional que está lá. Então, às vezes, a gente vê gente curiosa mexendo em máquina, chega a dar medo. Gente curiosa mexendo com elétrica, né? Curioso que eu digo que não tem a formação devida, né? Então, isso muitas vezes o cara pega um cara que era mecânico ali, mecânico não, que era operador de máquina, e ele se torna um mecânico quebra-galho ali, o professor Pardal dentro da empresa. Então, esse é um aspecto extremamente prático. Eles querem fazer uma solução rápida ali, às vezes um prático, pensando numa remuneração mais baixa para não botar um profissional, isso. Isso, eu trabalhei um tempo, sabe, dando consultoria para o Sebrae e para o Senai no interior do estado, e muitas pequenas empresas e médias, até dependendo do caso, investindo em pessoas sem conhecimento nenhum, sabe? Aquele compadrio, sabe? O cara, dono da empresa, conhece o cara há muitos anos, que mora naquela cidadezinha pequena, ele chama o cara que tem uma caixa de ferramenta e começa a mexer nas máquinas, sem ter nenhum conhecimento. Sim. Operador de caldeira, sabe? Eu peguei sem nenhuma formação, nada, o cara não tinha curso nenhum, deixava a caldeira funcionando sozinha e virava as costas e ia fazer outra coisa dentro da fábrica. Sabe? Coisas absurdas, assim, que a gente pega também. Entendi. Dia a dia. E é mais comum do que a gente imagina. Mais comum que a gente imagina. Vou voltar para a questão da NR12. Bom, então chegou aquele tempo onde aqueles que não se adequaram ficaram, digamos assim, de sopetão, desesperados, né? Então, ainda o Ministério do Trabalho fez o seguinte plano: você que não investiu nada nas suas máquinas, você tem a possibilidade de fazer um planejamento. Então, você tem 12 máquinas, vamos dizer assim, tá? Você não tem dinheiro para adequar as 12? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer por parte. Então, tu me dá aí, 3 máquinas, tu vai fazer até quando? Então, tu planeja, até o final do ano eu vou fazer essas 3 máquinas aqui, coloca isso no papel. No ano que vem, 2024, até a metade do ano 2024, eu vou fazer mais essas 4 máquinas aqui. Então, você faz um planejamento, coloca isso no papel e encaminha para o Ministério do Trabalho e assume aquele compromisso. Sim. O que vai acontecer? Nesses prazos estabelecidos, o Ministério vai querer saber como é que está a tua máquina, as tuas máquinas, se já estão adequadas. Então, por isso que eles estão pedindo laudos, inclusive, de quem faz a apreciação de riscos, quem faz a adequação da máquina, emita o laudo assinado com a RT pelo engenheiro e encaminha para o Ministério do Trabalho. Às vezes o auditor nem vem na empresa, basta que você mande esse documento lá, né? Desde que ele esteja refletindo a realidade dentro da empresa, tá? Então tem essa possibilidade
de você fazer um planejamento das tuas máquinas e colocar isso como responsabilidade tua ou como compromisso teu com a auditoria fiscal do trabalho. Assumir um plano de ação. Exatamente. E a partir dali também é saber que aquilo vai ser cobrado, vai ser efetivamente cobrado. Então, é isso mesmo. Só então, falando um pouquinho, então, eu queria que tu falasse sobre se essa evolução de NR12, então, já chegou no fabricante. Ah, sim, exatamente. Já consta na própria norma NR12, tá? Inclusive, eu acho que a partir de 2018 ou 2019, né, nas exigências de que não se fabrica mais nenhuma máquina no Brasil e nem se importa de fora que não tenham as devidas proteções. Tá? Então, hoje, quando você compra uma máquina nova, tá, você já tem que, digamos assim, quem fabrica a máquina já entregar a máquina com todas as proteções. E olha o que aconteceu lá no início ainda, quando começaram a fabricar as máquinas já com proteções, você pegava o orçamento, vinha a máquina, sei lá, R$200 mil e mais 25 mil de proteção. Não pode. Sim. Você tem que mandar a máquina com o seu preço efetivo, fechado, com tudo, com toda a proteção. Não é um aditivo, não é um adicional. Não é um adicional. E aí não é optativo, digamos assim, tem que já estar. Mas que bom, né, Jair? Então, não, é a exigência da norma NR12. E as importadas, elas têm que se adequarem à nossa norma aqui, tá? Hoje já se flexibilizou um pouco mais, já estava muito radical esse aspecto de adequar as máquinas importadas à nossa norma. Hoje está se aceitando, tá? NBR, aliás, ISOs internacionais, tá? De adequação de máquinas lá fora, a gente está aceitando aqui, sem que precise passar pelo crivo ainda da NR12 internamente. Tá? Então, tem algumas normas internacionais que a gente aceita se a máquina está de acordo com aquela norma internacionais, algumas normas europeias, principalmente, tipo A, B e C, que a gente chama, né? Essas normas são aceitas aqui também como sendo adequadas essas máquinas para o nosso parque fabril. O que às vezes acontece, por exemplo, é que o painel da máquina, como eu já vi acontecer, vem em mandarim. Importam a máquina da China, vem lá em mandarim o painel. Você vai ter que fazer a adequação desse painel. Né? Você não pode deixar o operador lendo aquela coisa ali que parece hieróglifo ali, que ele não entende nada. Né? Então você tem que fazer realmente a adequação até do painel, com tradução para a língua portuguesa. Que bom, Jair. Bom, ótimo. Suas explicações são de um verdadeiro especialista, né, nessa área, né? Que bom que você tenha se especializado, porque eu creio, pela minha experiência de mais de 40 anos vinculado às empresas, e trabalhando e na área pedagógica e tudo, como existem carências informativas quando o assunto é gestão de NR12. Tem muitas, até na área dos profissionais de segurança do trabalho, existem carências nessa parte, existem muitas informações genéricas, né, mas aquele detalhamento, aquilo que você falou, aquele entendimento de que a solução passa por essa possibilidade ou outra possibilidade, a gente só obtém com o olhar do especialista. Porque, claro, até eu entendo que um técnico de segurança, muitas vezes, até um engenheiro tenha tantos envolvimentos dentro de uma empresa, né, que não consegue, às vezes, fazer um olhar focal sobre uma necessidade de uma NR12. Mas, como processo evolutivo, ele também tem que se inteirar disso, né? E se ele não tem as respostas, ele vai buscar. Um profissional que nem você, né, que tem autoridade, porque a gente sempre fala assim, que nem eu trabalho com treinamento de CIPA há muitos anos, né, e pelos dados estatísticos mostram que eu sou a pessoa que mais tenha formado CIPA no Rio Grande do Sul, e às vezes eu vejo assim que, claro, a empresa pode botar um técnico de segurança, pode botar outra pessoa fazer um treinamento de CIPA. E a liberdade dela, é a ação dela, mas há pessoas que participam do treinamento com a gente dizem assim, não, mas é diferente tu ter uma pessoa que seja especializada. É verdade. Que tenha toda uma bagagem, que tenha um detalhamento, que tenha uma memória de tantas soluções diferentes dentro da sua mente, né, experiencial.
Então, às vezes, eu estou ali, as pessoas estão ali relatando situações na empresa, características, e a minha mente já vem puxando coisas muito semelhantes vividas. E aí eu digo, olha, eu vou dar uma dica para vocês. Mas é isso que a gente precisa fazer. É verdade. Porque, claro, a gente já tem a experiência e tem a especialidade. Então, eu valorizo muito a especialidade como um valor de solução. Porque eu sempre digo assim, nós estamos fazendo um treinamento, um exemplo, para os construtores das soluções. Né? Porque a gente vai sair dali, mas a gente vai deixar um parâmetro, vai deixar uma informação, vai dar a dica no ponto certo para que as coisas aconteçam. Mas quem vai fazer acontecer são aquelas pessoas que estão lá. A gente não vai estar executando, mas a gente vai ser o conceptor. E tem que ser um conceptor preciso. Né? Às vezes você tem que fazer uma leitura muito adequada, porque cada empresa, você tem experiência disso, né? Cada empresa tem as suas realidades em particular, mas há uma essência ali que tu já tem em mente, de por onde é o caminho. Além dos parâmetros normativos, você tem a experiência humana, de ter vivenciado. Então eu valorizo muito isso, Jairo. Eu quero te parabenizar pela tua... Esses dias, Márcio, eu estava aqui no escritório, né, e tocou meu telefone, e eu vi que era uma indústria, eu vejo na hora que tocou o telefone, que era uma indústria grande aqui da região do Vale do Silício, né? E aí uma engenheira da empresa falou comigo por telefone: professor, eu estou entrando em contato com o senhor porque a gente fez orçamento com várias empresas aí para esse treinamento da NR12, e eu vi que o senhor estava entre esses orçamentos lá. E eu quero lhe dizer que nós paramos o treinamento que nós estávamos tendo com outra empresa aqui no meio, porque eu falei com o nosso gestor que o treinamento de NR12 é com o professor Jairo. Sabe, eu fiquei tão empolgado e orgulhoso com aquilo, porque justamente é isso. Às vezes, né, você manda um orçamento, porque o preço às vezes não está, né? Mas também quando tu pega algum orçamento, um precinho muito baixinho, pode ter certeza que alguma coisa de errada está ali, porque a gente construiu esse conhecimento todo ao longo dos anos, né? Ou seja, com muita pedra pelo caminho. Com certeza, e a gente sabe que quando você tem um status, uma credibilidade, você também se responsabiliza mais até, né? Pelo resultado, né? Você tem que oferecer um resultado ali, porque já sabe que você tem um conceito. Mas que bom, Jairo, que bom, eu fico feliz aí pela tua contribuição. A gente quando criou esse canal, meu objetivo era exatamente esse, né? De oportunizar as vozes diferentes sobre o meu próprio olhar, né? Que a gente aprende muito com isso. Às vezes eu estou batendo papo aqui sobre questões comportamentais, às vezes eu estou falando sobre comunicação. Eu tenho outro canal também que é o Conteúdos e Conexões, que é um tema mais aberto, mas aqui a gente trata mais da questão da segurança do trabalho, da parte empresarial. E a gente nota assim que a segurança do trabalho é uma área assim, multidisciplinar, né? Que nem eu estava falando, você está falando de NR12, mas você está associando a todas as outras normas. Porque tem uma interface com tudo, né? E uma coisa que as empresas precisam entender também, que aí é um desafio muito grande, que nem você citou o exemplo de uma empresa que ela estava assim preocupada em investir numa máquina caríssima, mas ela não pode esquecer que ali tem uma pessoa que está ali, né, operando aquela máquina, que é um ser humano, né? E quando o funcionário percebe que a máquina é nova, chegou ali, ele pode dizer, não, que legal a máquina, mas também que olhe um pouco para mim, né? Claro. Que olhe um pouco para mim. Então, eu acho que o grande desafio nesse processo todo de evoluir a segurança do trabalho, de evoluir as empresas, de modernizar processos, tem que levar junto, tem que ir de mãos dadas com as pessoas, na minha visão. Né? E a ciência ergonômica é essa integração entre homem e máquina. Né? Você tem que ter esse cuidado, sabe? Exato. Eu me lembro de uma. Eu vou te falar uma coisa interessante, que uma vez eu vi numa empresa em Canoas uma placa numa máquina, me lembrei agora, antes de encerrar nossa live aqui, nosso bate-papo.
uma máquina... Alguém, acho que foi um pouco criativo. Referente à máquina ser perigosa, a ideia assim é botar uma placa para chamar atenção. Aí alguém colocou uma placa assim: essa máquina não tem sentimento. Interessante, foi bem criativo, né? Ou seja, cuida, porque se ela tiver que te prensar, tiver que cortar o teu dedo, ela vai cortar, né? Então, para alertar as pessoas de que existe uma diferença entre homens e máquinas, né? Máquinas podem ser descartadas, jogadas ao lixo, e ali passa, né? Mas um ser humano tem sentimento. Eu acho que esse contraste, para a gente encerrar nosso bate-papo, é interessante, porque por algum momento alguém foi criativo, mas ele elucidou, ele, digamos assim, enalteceu uma ideia. Cuidado, máquinas não têm sentimento, mas pessoas têm sentimentos. Então, tem sentimento e tem todo um entorno, né, que dessa pessoa, de pessoas que muitas vezes dependem dessa pessoa para viver, para sobreviver, né, para estudar, né, a família toda, de repente, reunida em volta dessa pessoa. Claro, e outra coisa importante, né, Jairo, assim, a gente está falando, claro, que o zelo, o cuidado. Às vezes as pessoas também, se a pessoa trabalhar numa máquina, também depende também do operador, né? Se essa máquina é segura, a pessoa cuida, zela por ela também, cria-se uma harmonia no processo, né? Eu cuido da máquina, a máquina é segura, eu produzo, quer dizer, então a empresa também tem que enxergar esse conjunto de benefícios que se estabelecem através do investimento, né? Pô, olha só um trabalhador que trabalhava numa máquina que antes era perigosa, ou que a empresa agora investiu numa nova máquina, ou colocou todas as proteções adequadas. Olha o impacto psicológico para esse funcionário. E até quase que um sentimento de gratidão que é gerado por ele para a empresa. Olha só, estão me valorizando, né? Não estão querendo que eu me machuque, né? E uma outra frase que eu me lembrei a respeito de machucar pessoas, né? Uma vez eu fui fazer uma palestra numa empresa, Jair, e aí eu estava com muito problema de acidente e tal. E aí um empresário falou o seguinte: eu nunca mais quero emitir uma nota fiscal com mancha de sangue. Porque assim, essa frase é impactante, é forte, mas ela também deve emblematizar a ideia de que não se pode produzir a qualquer preço, de qualquer jeito, né? Com máquinas extremamente perigosas, rápidas, máquinas violentas, máquinas que se mínimo descuido já ceifam uma vida ou parcialmente deixam uma pessoa debilitada por alguma razão. Então, parabéns pelo teu trabalho também, porque isso aí quando a gente está falando em proteção de máquinas, na verdade, na essência a gente está dizendo que são as pessoas que precisam ser valorizadas, ser cuidadas. Com certeza, com certeza. Por isso a importância do treinamento também. Não adianta colocar a máquina lá no seu posto de trabalho e não treinar o funcionário, não treinar o operador, né? A importância que se deve dar também à função do operador. Legal. Então vamos agradecer a presença de Jairo Brasil em mais uma edição do nosso Conversando com Especialista aqui no canal da MP Cursos e Palestras. Agradecimento especial ao Jairo, parabéns pelo seu trabalho, pela tua história, não só, não só em segurança de trabalho, né, Jairo, mas tua história de vida profissional, que tem uma bagagem muito interessante. E as empresas... eu só queria, Márcio, agradecer a todos, né, por esses momentos aqui, agradecer a você pelo convite, tá? E dizer que eu tenho, né, essa empresa de consultoria, fazer um lobby aqui do meu trabalho, né? A gente faz mentoria de NR12 para profissionais que queiram trabalhar, né, com máquinas e equipamentos e que tenham uma formação técnica anterior, né, principalmente na área de engenharia mecânica, tá? Então, estou aberto aí para, de repente, se houver a necessidade, fazerem um contato comigo aí. Se o Márcio puder depois poder... Ok, tem a minha indicação, e depois a gente pode colocar ali o contato seu, Jair, ali para o pessoal que vai assistir, tendo necessidade na sua empresa, para fazer contato contigo, que com certeza você vai oferecer as adequadas soluções aí, tá? Agradeço mais uma vez e felicidades na tua caminhada, tá? Muito obrigado, um abraço.
Um abraço, obrigado.